Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e hoje a gente vai fazer uma comparação entre dois livros muito conhecidos que têm muito em comum, mas também eles têm propostas diferentes, tá? Que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Bora lá? Como eu já falei para vocês, eu e a Carol, a gente tem um grupo, né, que é o Clube Entre Linhas e Eras, e nesse primeiro momento a gente está fazendo um passeio pela América Latina. E dentre os livros que a gente fez a curadoria para ler nessa primeira incursão literária, a gente tem esses dois aqui, que é Os 100 Anos de Solidão e A Casa dos Espíritos. Os dois, para mim, acabaram sendo uma releitura, tá? A Casa dos Espíritos eu já tinha lido há muito tempo atrás, e o 100 Anos de Solidão foi na metade do ano passado, e daí eu reli ele em dezembro. E eu tava procurando, sabe, até aqui pelo YouTube, assim, essa comparação, porque eu achei, lendo os dois próximos agora, eu achei que realmente não tem como ler e não sentir, assim, várias similaridades, respostas, até eu diria, e os motivos, assim, as narrativas, sabe? Embora ambos sejam realismo mágico, a gente vai ter algumas diferenças, principalmente porque a escrita do homem, como a do Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, traz muita diferença da escrita da Isabel Allende. E foi uma coisa assim que me surpreendeu e me marcou nessas duas narrativas aqui. Porque, como já falei, embora sejam ambas realismo mágico, eu notei diversas semelhanças que eu acredito terem sido propositais, mas a forma como essas histórias envolvem o leitor, assim, elas são um pouco diferentes. Eu queria compartilhar os meus pensamentos com vocês sobre essas duas obras. Vamos lá, então. O realismo mágico, para quem não sabe, ele é um estilo que vai trazer fenômenos mágicos ou acontecimentos mágicos que vão influenciar diretamente na história. E embora os dois autores tenham usado de diversos atributos mágicos, a diferença que eu achei fundamental é assim: em 100 Anos de Solidão, a gente vai ter a história de uma família, os Buendia, que saíram de um vilarejo e que foram mata adentro e acabaram fundando a cidade de Macondo, que começou como um vilarejo, mas foi crescendo e acabou se tornando essa cidade. Aqui, na Casa dos Espíritos, a gente vai ter uma família também, os Del Valle, mas é uma família mais tradicional, que já vive na capital e que também é uma família bem grande. Aqui, em 100 Anos de Solidão, desculpem, a gente vai ter a história contada através dos homens da família, muito forte. A gente vai ter personagens femininos também, mas a maior marca aqui são os homens. Enquanto que aqui a gente vai ter a história toda narrada pelas mulheres da família Del Valle. E aqui a gente vai ter uma figura também que vai ser apresentada pra gente, primeiramente como um homem muito bom, que vai pedir em casamento a Rosa, que é a filha mais velha dos Del Valle, que é o Esteban Trueba. E a gente, ao longo da história, a gente vai conhecer o Esteban Trueba.
E ele é uma pessoa muito complexa. Ele é uma pessoa muito braba. Ele é uma pessoa que não se entrega muito aos sentimentos, embora a gente perceba quando ele narra que ele sente que ele tem esse sentimento muito forte, mas a raiva toma conta facilmente, sabe? Ele é uma pessoa de surtos de raiva e ele mesmo não se controla. E, nossa, é um personagem assim que eu odiei ele a história inteira, porque não tem como, ele é uma pessoa muito ruim. Porém, a escrita, ambas, elas vão trazer pra gente toda essa parte da guerra, das revoluções que ocorreram em todos os países da América Latina. Aqui, em 100 Anos de Solidão, a gente vai ter o Coronel Aureliano Buendia, que vai ser o maior marco dessa história aqui. Ele é uma pessoa que começa muito tímida na história, mas que ele vai crescendo e que ele ganha uma responsabilidade enorme, uma visibilidade enorme. E ele resolve, quando chega a determinado momento, que ele não quer mais nada disso. Então, em relação ao realismo mágico aqui, a gente vai ter algumas personagens femininas que elas vão ter esse misticismo muito forte nelas. A gente vai ter aqui a Remédios, por exemplo, que é a menina com quem o Aureliano vai acabar se casando. A gente vai ter depois a Remédios a Bela, que é um personagem que vai simplesmente levitar. Assim, a gente tem todas essas sensações, assim, não são sensações. A narrativa nos traz toda essa magia acontecendo na história. E enquanto que aqui, mesmo tendo magia, a gente vai ter uma coisa mais crua. Aqui eu acho que a maior magia que é falada é a questão do Barrabás, que é o cachorro da Clara, ele crescer a ponto de ficar do tamanho de um cavalo, mais ou menos, que é como ele é narrado. Claro, a gente vai ter bastante forte também aqui a questão da magia, de previsões, mas eu acho que nem é tanto magia. Para mim, parece que é um pouco mais da sensibilidade feminina mais aflorada. Foi a impressão que eu tive. E são duas obras muito boas, mas elas trazem essas questões, assim, sabe? De maneira diferente. Aqui a gente vai ter a história contada de 4 mulheres da família Del Valle. Então a gente vai ter a Nívia, a Clara, a Blanca e a Alba. E parênteses para esses nomes, né? A gente pode notar que é uma coisa assim que vai ficando cada vez, embora sejam todos sinônimos os nomes, a gente vê que é uma coisa que a tendência é que vá clareando. Então a gente vai ter primeiramente a Nívia, que é a primeira mãe, né, da família Del Valle, que ela vai ter esse intuito de lutar por justiça e de levar isso para as comunidades mais periféricas, não só no auxílio e na doação. Ela também conversa com essas mulheres e tenta instruí-las no sentido de seus direitos, de lutar por seus direitos. A gente vai ter a Clara, que é a filha da Nívia, seguindo esse caminho e sempre, não só para a filha dela, para Blanca, dizendo que ela tem que ter direitos, que ela tem que saber fazer as coisas, que ela tem que ser o máximo independente possível. Mas a gente vai ter ela também indo em comunidades, ensinando as pessoas das comunidades
a fazer tricô, fazer crochê, fazer alguma coisa que elas tenham essa oportunidade de vender e ganhar seu dinheiro também. A gente vai estar num período aqui do Chile, onde realmente vai ser bem forte essa questão da luta pela condição feminina, como votar, como poder ser eleita. E a Nívia é a primeira personagem que nos traz isso, assim. Enquanto que aqui, no 100 Anos de Solidão, a gente vai ter revoluções também, dos novos liberais contra os conservadores, que é determinado fato que vai levar o Coronel Aureliano para a guerra. E aqui também a gente vai ter essas questões dos liberais contra os conservadores também. E a gente vai ter o próprio Esteban Treba aqui, que ele é um conservador nato, assim, e a maneira como a Isabel Allende trouxe essa questão do conservadorismo, contando toda a história de vida do Esteban, deixa a gente meio chocado, assim, nem digo chocado, mas ciente da realidade, porque a gente vai ter no Esteban uma pessoa que em algum momento teve uma família muito rica, o pai com jogos e falta de controle acabou perdendo essa riqueza, agora ele é jovem e ele tem que cuidar da mãe e da irmã, e sozinho. Então ele vai ter que reerguer, de certa forma, essa fazenda que aqui é Las Três Marias, para ter condições de ter uma vida melhor e de cuidar melhor da mãe e da irmã. O que impulsiona ele, no entanto, a querer ter essa vida melhor é a paixão dele pela Rosa Del Valle, que é uma personagem desse realismo mágico, que ela é narrada, ela é descrita como uma moça muito bonita, de cabelo verde, de pele muito branca e de beleza extraordinária, assim, fora do comum. Que aqui, nos 100 Anos de Solidão, a gente vai ter esse realismo mágico na pessoa da Remédio Isabela, que também vai ser uma mulher muito bonita, acima do normal, e uma mulher que não está muito preocupada com relacionamentos e com os homens, embora todos fiquem babando por ela. Nessas duas personagens, em ambos os livros, a gente vai ter essa questão da mulher independente. E eu achei muito genial a forma como eles demonstram isso através da beleza. Quem dá esse poder para elas serem independentes é a beleza de cada uma. Porque quando a mulher é muito bela, acaba tendo um pouco de dificuldade dos homens chegarem até elas. E outra coisa é o fato delas serem belas e não quererem se aproveitar dessa beleza. Delas simplesmente terem essa beleza e quererem optarem por ficar sozinha, sabe? No caso da Casa dos Espíritos, a Rosa, que é essa personagem, ela realmente não é muito assim, ela acaba ficando noiva do Esteban porque a família quer que ela fique noiva. E a mãe dela acha, a Nívia, que de certa forma ela vai ter mais segurança se ela estiver casada. E também aqui demonstra um medo que a mãe tinha de que a filha não conseguisse casar por ser tão diferente e por causar essa estranheza nos homens que tentavam se aproximar dela. Como eu vinha falando,
aqui a gente vai ter também essa questão que ocorre em toda a América Latina. A gente vai ter a questão dos vilarejos, a gente vai ter essa questão, aqui a gente vai ter muito essa questão das batalhas, das guerras, entre os liberais e os conservadores. E isso ocorreu em toda a América Latina. É um período político que aconteceu em todos os países. E a gente vai ter nesse meio tempo, assim, personagens envoltos nessas questões, justamente para ilustrar o que acontecia. E a gente vai ter, no caso dos 100 anos dos 100 anos de solidão, uma coisa mais relacionada ao masculino. Enquanto que na Casa dos Espíritos a gente vai chegar num ponto de golpe militar e a gente vai ver o sofrimento que é causado nas mulheres para atingir os homens. Então, embora sejam assuntos pertinentes e semelhantes, eles são tratados bem diferentes pelos autores. E tinha uma outra coisa que eu queria comentar com vocês que eu achei bem forte, assim, foi a questão de que eu vi muita gente comentando que pela diferença de publicação das obras, essa aqui do Gabriel Garcia Marques é de 67 e a da Isabel Allende é de 82, se não me engano. E que ela seria um plágio, uma cópia, alguma coisa assim, dele. Eu não vejo assim. Lendo os dois bem próximos, assim, a ideia que eu tenho é de que foi mais uma resposta do que um plágio. Quando a gente começa a ler, a gente ainda... A Casa dos Espíritos a gente tem no primeiro capítulo a Rosa, que sim, a gente logo pensa na Remédios, a Bela dos 100 Anos de Solidão. Mas a história vai tomando um outro rumo e ela vai sendo contada de uma forma totalmente diferente. Porém, a gente tem algumas respostas, digamos assim, da autora para o autor. Em 100 Anos de Solidão, uma coisa que causa uma dificuldade até na leitura é a repetição de nomes, porque a gente vai ter diversos José Arcádios, a gente vai ter diversos Aurelianos, e isso vai... Tanto que ele começa Aureliano II, Aureliano III, José Arcádio III, segundo, porque é muito... Todos os homens acabam tendo sempre o mesmo nome naquela família. A gente chega num ponto que os 17 filhos do Aureliano vão ser Aurelianos. Então, no mesmo ponto da história, a gente vai ter 19 Aurelianos. Sabe? É uma coisa que fica um pouquinho mais complicada na leitura. E na Casa dos Espíritos, em mais de 2 ocasiões, a Clara vai falar sobre a repetição de nomes e ela vai dizer que ela não quer nomes repetidos, porque, em primeiro lugar, porque ela escreve muito sobre a vida e sobre o que está acontecendo, e ela vai dizer que a primeira justificativa é que nomes iguais complicam a escrita no caderno da vida. E também porque ela vai dizer assim, que enquanto uma pessoa está viva, ela não acha certo dar o mesmo nome para outra. E fica muito forte essa questão do tipo, não vamos repetir nome porque já há uma experiência assim, sabe? E tem outras questões também no livro que eu vi meio que como uma resposta a algumas partes bem críticas de 100 Anos de Solidão. E daí eu fui pesquisar sobre e eu achei alguns artigos que falam justamente isso. Eu levei como surpresa até, porque
Foi o pensamento que me ocorreu. E depois, quando eu fui pesquisar para ver se eu estava tão fora da realidade assim, não, eu encontrei alguns artigos que dizem a mesma coisa, que as obras se aproximam muito devido ao gênero, a esse realismo mágico, mas também viram mais a Casa dos Espíritos como uma resposta a 100 Anos de Solidão do que como uma cópia. E eu achei ambas as leituras muito boas. Não é à toa que são clássicos, né? E são super indicados. São 2 autores latino-americanos. E historicamente, em relação à biografia de ambos, tem uma coisa também que eu quero falar para vocês que esclarece algumas dúvidas. O Gabriel Garcia Marques, ele era comunista, ele se declarou marxista e ele participou da Revolução em Cuba e ele morou em Cuba durante um período após essa revolução. E a Isabel Allende, ela era neta do Salvador Allende, que era presidente do Chile quando houve o golpe militar e o Pinochet assumiu o poder no Chile. Então a família toda dela teve que sair de lá, a família toda dela foi para os Estados Unidos nesse período. Não sei se nesse período foi para os Estados Unidos ou para a Europa, mas eles saíram do Chile nesse período e o avô dela ficou lá e o avô dela morreu em prol da revolução, do golpe. E ela tinha uma ligação muito próxima com o avô dela e isso ela acabou refletindo aqui na história entre a relação da Alba com o Esteban, o avô, e também toda essa jornada, sabe, da batalha entre conservadores e liberais. Aqui ela puxa para acaba que vem para um período muito mais próximo do golpe de Estado do que na primeira batalha, nas primeiras batalhas, nas primeiras revoluções, tá? Como o Gabriel Garcia Marques faz aqui em 100 Anos de Solidão. Ele já puxa mais para a revolução, embora seja liberais e conservadores, não vai ter essa questão da família envolvida. É uma forma diferente, é uma maneira assim de que o Aureliano resolve sair ali porque no momento ele achou certo, porque ele ficou descontente com algumas coisas que ele viu em Macondo. Mas não é a consciência política e o desenrolar da história desse se conscientizar, eu acho que na Casa dos Espíritos ela é mais bem explicada, ela é mais bem desenvolvida. Ela tem um período maior da história para ter esse desenvolvimento, sabe? Mas eu amei ambas as obras, eu super indico que leiam. Se você não é muito fã do realismo mágico, assim, eu te digo, leia num período longo, tá? Leia primeiro uma, deixe passar um tempo, pega outra, porque essa pegada do realismo mágico, ela é bem forte nas duas. Então, se você não gosta muito do estilo, é melhor dar mais tempo, né? Eu li esse aqui, fiz a releitura agora em dezembro, e esse aqui eu terminei agora, início de fevereiro. Então, eles ainda estão bem fresquinhos, assim, na cabeça, e pela proximidade eu consegui fazer essas análises, tá? Mas são 2 obras maravilhosas. Eu super indico. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Tentei não dar muito spoiler aqui. Conversar mais sobre o que eu achei da obra mesmo, tá? E obrigada por ficarem comigo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa um legal aí pra mim. Comenta aqui embaixo que me ajuda bastante pra gente tentar aumentar o canal, tá bom?
Então hoje a dica são esses dois, A Casa dos Espíritos e 100 Anos de Solidão. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!